Olá pessoal, meu nome é Camila e eu faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba. E hoje vamos dar continuidade no nosso projeto de matemática básica com o assunto de circunferência e círculo. Qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo ou enviar no e-mail que vai estar disponível no final da aula. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Primeiro vamos ver a resposta dos exercícios sobre área e perímetro. Exercício 1. Carla, Ana e Paula estão prontas para iniciar um jogo. Observando a maneira como elas se organizaram, podemos notar que suas posições formam um triângulo. Sabendo que o triângulo tem 30 centímetros de perímetro e Carla está a 8 centímetros de distância de Ana e Ana a 12 centímetros de distância de Paula, qual a distância de Carla e Paula? Bom, aqui nós temos um desenho, representando como as três meninas estão posicionadas e o nosso triângulo formado. Nós sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados do triângulo, então basta a gente calcular. Primeiro nós temos que o perímetro, é a soma de todos os lados do triângulo, então o lado A, B e C. Nós sabemos que o perímetro é 30 e que um lado vale 8 e o outro vale 12. Então, quanto vale o outro lado? Basta a gente isolar o C e a gente vai encontrar que o C é igual a 10 centímetros. Logo, a resposta é que a distância entre Carla e Paula é de 10 centímetros. Exercício 2. Paulo decidiu aproveitar o espaço não utilizado do seu quarto para construir um banheiro. Conversando com o arquiteto, Paulo descobriu que para o cômodo ter vaso sanitário, pia e chuveiro, ele precisaria de uma área mínima de 3,6 metros quadrados. Respeitando as indicações do arquiteto, qual a figura abaixo representa a planta correta para o banheiro de Paulo? Bom, aqui nós temos 4 figuras, e são retângulos e cada retângulo tem as suas medidas. Para a gente descobrir a área, basta a gente multiplicar o lado vezes a altura. A área que ser igual a 3,6 representa a figura mais adequada pelas indicações do arquiteto. Então, com isso a gente faz, primeiro, a letra A, 2,5 vezes 1,35 e encontra uma área de 3,4 metros quadrados. Ainda não é a indicada. Analisando a letra B, a gente vai fazer 1,55 vezes 2,25 e vai encontrar uma área de 3,5 metros quadrados. Ainda não vai ser. A última opção é multiplicar 1,85 vezes 1,95 e aí sim nós vamos encontrar uma área de 3,6 metros quadrados. Sendo assim, a melhor escolha para o banheiro de Paulo é a opção C, 1,85 vezes 1,95. Falando agora sobre circunferência e círculo. A circunferência é o conjunto de pontos que estão em uma mesma distância do centro. Já o círculo é a região delimitada pela circunferência. Ambas são figuras geométricas planas que aparecem com frequência na natureza. De forma direta, a circunferência é o contorno. Então, aqui nós temos a representação da nossa circunferência, que é um conjunto de pontos que possuem uma mesma distância do centro. É como se essa linha azul fosse um pontinho do lado do outro, que formam a nossa circunferência. E todos esses pontinhos têm uma mesma distância desse pontinho aqui do centro, representado por essa linha. Se eu pegasse um ponto daqui, esse ponto também tem a mesma distância do centro, assim como todos os outros. Então, a circunferência é o contorno do nosso círculo. E já o círculo é a região interna da figura. É como se o círculo fosse toda essa área azul pintada, como se fosse a área dentro da nossa circunferência. Esse nós chamamos de círculo. Elementos da circunferência. A circunferência é formada por todos os pontos que estão a uma mesma distância R do centro. Note que o centro não faz parte da circunferência, mas é a referência da sua construção. Centro e raio. Centro é o ponto que está a uma mesma distância da circunferência. Já o raio, denotado por R, é qualquer segmento de reta que parte do centro e vai até a circunferência. Como eu expliquei, a nossa circunferência é formada por vários pontos que possuem uma mesma distância do centro. Essa distância do centro a gente chama de R, que é o nosso raio da circunferência. Corda e diâmetro.
Corda é qualquer segmento de reta que possui as duas extremidades na circunferência. Já o diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência, sendo a maior corda dessa figura. Aqui nós temos a representação das cordas, que são qualquer retas que chegam de um lado até o outro da nossa circunferência. Quando essa reta passa exatamente pelo centro, aí a gente já chama ela de diâmetro. E o diâmetro, ele é conhecido como o 2 vezes o R, porque o nosso diâmetro são 2 vezes a distância de um ponto até o centro. Comprimento e circunferência. O comprimento de circunferência é calculado dependendo de π. Logo, C é o comprimento, R é o raio, como a gente aprendeu, e para a gente conseguir calcular o nosso comprimento, basta a gente fazer 2π vezes R. O π é uma letra grega que utilizamos para representar uma constante. Como é um número irracional, π é igual a 3,14 e infinitos números. Para fazer as contas, realizamos uma aproximação dele. Como o círculo é uma região do plano determinada por uma circunferência, os elementos do círculo coincidem com os elementos da circunferência. Isto é, ele também apresenta um centro, o raio, a corda e o diâmetro. Agora vamos ver um exemplo. A área do círculo é dada por a área é igual a π raio ao quadrado, onde A é a área e R é, como a gente aprendeu, o raio. Exemplo 1. Calcule o comprimento da circunferência que possui raio igual a 4 centímetros. Use π valendo 3,14. Bom, a gente viu que para calcular o nosso comprimento, a gente faz 2 vezes π vezes o raio da nossa circunferência. Basta a gente substituir na nossa fórmula e fazer 2 vezes 3,14 vezes 4, que é o valor do nosso raio. Com isso, a gente acha que essa circunferência tem um comprimento de 25,12 centímetros. Agora, os exercícios para casa. Exercício 1. Um ciclista está percorrendo uma praça no formato circular com 15 metros de diâmetro. Sabendo-se que, ao final do treino, ele completou 150 voltas, a quantidade de quilômetros percorrida foi de use π igual a 3. Bom, aqui nós temos o valor do nosso diâmetro, e daí nós temos que lembrar que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, para a gente encontrar o raio desse exercício, basta a gente dividir 15 por 2 e utilizar o valor desse raio para descobrir quantos quilômetros ele percorreu. Exercício 2. A área onde será construído um shopping é circular e tem medida igual a 70.685 metros quadrados. Qual é o raio do círculo descrito por essa área? Use π igual a 3,14. Bom, aqui nós vamos usar a fórmula de área de uma circunferência, né? A gente já tem o valor da nossa área, a gente sabe qual o valor a gente vai substituir no π, basta a gente isolar o nosso R, que é o nosso raio, e descobrir o raio desse círculo. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido. Esse é o e-mail para o envio de dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até a próxima!